Nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, Luana ficará apreensiva enquanto ouve o julgamento de Marcos pelo rádio. Júlia e Dimas entrarão em choque quando Marcos assumir a culpa sozinho pelo que aconteceu com Ralph. O rapaz fica tão nervoso que faz piadinhas, deixando o juiz com muita raiva. Liliana sentirá que Marcos pode ser condenado a qualquer momento. De repente, o telefone da casa de Bruno toca. Luana atende e fica em choque. Meu Deus! Essa voz! Eu conheço essa voz! Não pode ser! Luana desliga o telefone e pede para Dimas levá-la até o tribunal. Luana vai parar o julgamento e gritar: Parem essa audiência agora! Ela fará uma revelação chocante, daquela de deixar qualquer um arrepiado dos pés à cabeça. Luana vai conseguir salvar Marcos de ser preso e deixará todos os presentes impressionados. Tudo começa quando se dá início ao julgamento de Marcos. Em casa, Luana espera ansiosamente para o início da transmissão, que ocorrerá pela rádio. Nervosa, Júlia pergunta: Como será que deve estar o seu Bruno e a dona Lia? Dimas responde: Com certeza estão com os nervos à flor da pele. Eles saíram daqui falando que se o Marcos falasse algo que não deveria, corria o risco dele terminar condenado. Eu espero que seu Marcos fique calmo, né? Júlia comenta: Dele não se pode esperar nada. Brava, Luana os interrompe e fala: Fica quieto vocês dois. Vai começar. Nesse momento, pela rádio, o jornalista fala: Uma diferença muito especial à nossa emissora e à cidade de Ribeirão Preto. O meritíssimo juiz que reside esse julgamento nos deu a permissão para levar os nossos ouvintes diretamente para o tribunal. Cada lance desse momento difícil que está vivendo a vida do maior pecuarista da nossa região. No local onde nos encontramos, podemos divisar o senhor Bruno Mezenga sentado ao lado de sua filha, Lia. Nesse momento, o meritíssimo juiz ordena para que façam entrar os réus. 7 jurados foram escolhidos pelos 17 que compareceram. E já formam um conselho de sentença. Neste momento, o juiz presidente do tribunal do júri inicia o interrogatório do réu Marcos Mezenga, sob o clima de intensa expectativa no plenário. Algum tempo depois, o jornalista retorna para a transmissão e fala: Neste momento, o réu, em seu depoimento perante o tribunal, assume sozinho a culpa pelo ocorrido com o amante da mãe. Em choque, Luana comenta: Minha Nossa Senhora! Júlia retruca: Eu não digo que ele é maluco? Dimas diz: Ele deve ter deixado o Bruno perto de um ataque do coração. Luana tapa o seu rosto com as mãos e fala: Se ele continuar assim, ele vai ser preso. O Bruno não merece uma coisa dessas. Eu só queria poder fazer alguma coisa. Júlia diz: Mas você não pode fazer nada. Temos que colocar toda a esperança nas mãos do advogado dele. Dimas comenta: E esperar que o Marcos cale a boca dele. Pela rádio, o jornalista diz: Sua Excelência deu por encerrado o interrogatório do réu Marcos Mezenga. Inicia neste momento o segundo réu, o marinheiro Geraldino, que teria ajudado a enterrar a vítima naquela praia. Particularmente, pareceu surpreendente a fala de Marcos Mezenga, onde ele inocenta o marinheiro Geraldino, tirando qualquer culpa dele no ocorrido. Será que isso vai piorar a situação dele? Momentos depois, o jornalista continua: O réu acaba de finalizar seu depoimento. Ele não confirmou e nem desmentiu a afirmação do Marcos Mezenga. Nesse momento, o meritíssimo juiz dá prosseguimento aos trabalhos. A próxima testemunha é Clóvis Meirelles, um detetive particular. Surpreso, Dimas comenta: Foi esse sujeito que deu flagrante na dona Lia com o tal de Ralph.
Júlia diz: Se parar pra pensar, isso tudo aconteceu por causa dele? Confusa, Luana pergunta. Como assim? Júlia responde: Se ele não tivesse dado flagra, a Leia não teria se separado do Bruno e o Ralph não teria ficado de olho na fortuna dele. Brava, Luana retruca: Isso não tem nada a ver. A verdadeira culpada é a Leia, que teve um amante e ainda continuou com ele depois que ele começou a levantar a mão pra ela. Dimas diz: Na verdade a culpa é de Ralph, que quis tirar tudo que era da Dona Leia. Sem falar que deixava ela de olho roxo. Nervosa, Luana comenta: Vamos parar de tentar achar um culpado. O que aconteceu, aconteceu. Não tem como voltar atrás. Agora é só esperar saber o que o juiz vai falar. Pouco tempo depois, eles escutam a campainha tocar. E quando Dimas abre a porta, Liliana entra desesperada e pergunta: A Lia está aí? Dimas responde: Não, eu já falei pra senhora que ela saiu com o pai e com seu Marcos. Ela tá no tribunal com eles. Nervosa, Liliana diz: Meu Deus do céu, eu não tô aguentando ficar em casa. Vocês estão acompanhando pelo rádio? Luana responde: Estamos sim. Senta aí, fica com a gente. Liliana pergunta: Vocês ouviram o que o Marcos falou? Ele falou que tirou a vida do cara sozinho. Dimas retruca: Ele não disse isso. Ele falou que enterrou ele sozinho. Foi só isso. Luana comenta: Fica calma, Liliana. Vai dar certo. Vamos ouvir. Pela rádio, o jornalista fala: Neste momento, o promotor da justiça começa a inquirir testemunha Clovis Meirelles sobre um clima de grande expectativa no plenário. O réu Marcos Mezenga parece inquieto, mas está atento a tudo. Algum tempo se passa e o interrogatório de Clovis se encerra, dando início ao intervalo no julgamento. Nervosa, Liliana comenta: Ai, eu tô tão preocupada. Esse tal de Clovis afirmou tudo que o Marcos queria esconder. Luana diz: Mas o Marcos fez aquilo por causa da traição da mãe dele. É claro que iriam levar isso para um julgamento. Dimas fala: E ele não queria esconder a traição, mas queria poupar a mãe dele. E ainda não sabemos se ela vai fazer um testemunho ou não. Liliana diz: Eu não sei se vou aguentar esperar. Já passou até a hora do meu filho mamar. Surpresa, Júlia comenta: A essas horas ele deve estar aprontando um berreiro na sua casa. Luana pergunta: Por que você não vai até sua casa e dá leite para ele? Depois você volta. Liliana responde: É isso que eu vou fazer. Vocês me ligam se o Marcos ligar? Dimas retruca: Como ele vai ligar se o testemunho do Clovis já demorou tudo isso? Ele foi só o primeiro. Luana diz: Você pode trazer o seu menino pra cá. Liliana fala: Eu vou vir lá de casa mesmo. Qualquer coisa eu volto pela manhã. Obrigada por tudo. Luana comenta: Fica calma, viu? Vai dar tudo certo. Quando o recesso termina, o jornalista diz: A testemunha Marita causou o maior rebuliço no tribunal. Primeiro quando ela afirmou que casou com a vítima no civil e no religioso. Depois que confirmou não ter certeza que o corpo encontrado na Praia do Encantado fosse do seu marido. Isso criou uma tremenda dúvida na cabeça dos jurados. Totalmente em choque, Dimas pergunta: Você ouviu isso, Júlia? E se o sujeito estiver vivo? Júlia responde: Depois de tudo que Marquinhos sofreu? Pelo amor de Deus. Incrédulo, Dimas comenta: Só me faltava essa. Júlia retruca: Mas aí o Marquinhos estaria livre, não é? Luana diz: Parem de falar bobagem. Se o Ralph estivesse vivo, ele estaria atrás da Leia para ter o dinheiro dele de volta. Dele não, né? Mas o que ele pegou dela? Júlia pergunta: Mas e se ele estiver vivo com ela? E a Dona Leia estiver acobertando? Luana responde:
Isso é impossível. Ela ama muito mais o Marcos do que o Ralph. Ela não deixaria o filho dela ir a julgamento. Júlia comenta. Você não tem razão, Luana. Essa marita deve estar tentando deixar todo mundo louco. Ao fim do testemunho, Luana pergunta. Até que horas isso vai? Júlia responde. Esse julgamento pode durar a noite toda. Eu acho melhor a senhora se deitar com seu filho. Se acontecer alguma coisa, eu bato na sua porta. Luana comenta. Tá certo. Eu vou me deitar. Me avisa se acontecer alguma coisa importante, por favor. Momentos depois, o jornalista diz. Voltamos a falar diretamente do tribunal. O meritíssimo acaba de chamar a senhora Leia Mezenga, ex-esposa do rei do gado e mãe do réu. Surpresa, Júlia comenta. Meu Deus! O Marquinhos não queria isso, coitado. Horas depois, Luana acorda, e quando ela vai até a sala, encontra Dimas e Júlia dormindo no sofá. Aos risos, ela comenta. É assim que esses dois iam me contar das notícias. De repente, pela rádio, o jornalista diz. O réu Marcos Mezenga, visivelmente transtornado, é conduzido agora para fora do recinto. Foi realmente inusitada a sua reação quando a mãe começou a ser interpelada pelo promotor. De tal forma que chegou a chamar o juiz de sua santidade, e para complicar ainda mais as coisas, confessou-se culpada aos berros. O tribunal entrou em recesso até às 10 horas da manhã, quando começará a parte mais decisiva do caso. Boquiaberta, Luana diz. Meu Deus, o Bruno tinha medo do Marcos perder o juízo. E ele tinha razão. Agora só um milagre pode inocentar ele. Mais tarde, Liliana volta para se unir com Luana e comenta. Eu até trouxe meu filho comigo. Eu não estou aguentando mais tanta aflição. Eu fiquei sabendo que daqui a pouco vão falar a sentença do Marcos, é verdade? Luana responde. Parece que agora o promotor e o advogado vão falar. E só depois o júri vai decidir o futuro do Marcos. Nesse momento, o telefone começa a tocar e Luana atende. Após ouvir a voz do outro lado da linha, Luana regala os olhos e diz. Mas, essa voz... Eu sei quem é você. Desesperada, ela bate o telefone no gancho. E assustada, Júlia pergunta. O que foi isso, dona Luana? Quem estava no telefone? Nervosa, Luana responde. Júlia, cuida do meu filho. Eu vou precisar sair. Surpresa, Júlia pergunta. Mas para onde a senhora vai? Agora que vai começar a parte mais importante. Sem responder nada, Luana sai correndo e bate a porta atrás dela. Depois que o juiz volta para o tribunal, acompanhado dos júris, ele fala. De acordo com as respostas dos quesitos formulados, os senhores jurados entenderam que no dia 14 de março deste ano, os acusados enterraram a vítima na Praia do Encanto. E respondendo ao segundo quesito de que esse ato tirou a vida da vítima, os jurados responderam. De repente, Luana entra no tribunal e grita. Parem com esse julgamento! O Marcos é inocente! Todos entram em choque e o juiz pergunta. Quem é essa senhora? Luana responde. Isso não interessa, senhor. Eu tenho prova de que Marcos é inocente. Aos risos, o juiz diz. Você acha que consegue provar a inocência dele? Mesmo depois desse cansativo julgamento? Por que a senhora não trouxe essa prova quando estavam levantando argumentos a favor do réu? Nervosa, Luana responde. Porque só agora que eu descobri que o Ralph está vivo. Todos no tribunal começam a rir, mas Marcos a encara totalmente incrédulo. Bravo, o juiz diz. Por favor, tirem essa mulher daqui. Ela está causando um tumulto desnecessário. Furiosa, Luana comenta. Mas vocês têm que acreditar em mim! Ele está vivo! Nesse momento, Ralph entra no tribunal e fala. Ela está certa, meritíssima.
Eu estou vivo. Todos ficam boquiabertos ao ver a vítima, e o juiz pergunta: o que significa isso? Ralph responde: eu consegui me safar. Eu coloquei um corpo de um morador de rua no meu lugar. Desde então eu estava escondido. Mas agora eu resolvi me entregar. Por favor, meritíssimo. Inocente o Marcos Mezenga. Ele não fez nada. Neste momento, o jornalista fala pelo rádio: uma reviravolta inacreditável acaba de acontecer. Ralph estava realmente vivo e apareceu no tribunal, causando a maior comoção. O juiz não teve outra saída senão liberar o réu. Neste momento, Ralph está sendo levado preso, enquanto todos festejam junto com Marcos. Aliviada, Liliana comenta: eu sabia, o Marcos é inocente.